I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline e eu espero que você esteja aqui disposto a aprender um pouquinho mais, porque hoje a gente vai falar sobre espaços de circulação e os meios de transporte. Você sabe o que significa espaços de circulação? Olha só, no nosso caso aqui que moramos na cidade, os espaços de circulação são as ruas, praças, avenidas, estradas, tá bom? São lugares onde as pessoas circulam, ok? Esses são os espaços de circulação, tá? Onde as pessoas transitam aí pela cidade, ok? E obviamente nós temos várias maneiras de fazer isso, de circular pela cidade. Principalmente quando nós estamos falando de uma cidade como a nossa, tá? Uma cidade que nós chamamos de uma cidade grande, metropolitana, tá bom? Então, onde há muitas atividades, os horários são muito apertados, a gente tem muita coisa para fazer, tá bom? Então, nesse tipo de cidade e grande, né? Geograficamente, São Paulo é uma cidade grande, além da questão mesmo da evolução da cidade, também em território, é uma cidade grande. Para você se locomover dentro dela, dependendo de onde você está, de um ponto para o outro, você leva horas, tá? Também por conta do trânsito agravado aí, tá? Pelo número de carros, inclusive nós vamos falar sobre isso também. Olha só, então, na nossa cidade, nós temos várias maneiras de transitar por esses espaços de circulação, tá? Então, vamos falar aqui sobre alguns meios de transporte que nós usamos para circular nas cidades, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, usamos aí a caminhada, tá bom? Então, nesses espaços, dependendo do que nós vamos fazer, nós vamos a pé aos lugares, tá? Dentro do seu bairro, por exemplo, você pode ir a pé. Mas, quando nós precisamos ir em algumas distâncias maiores, então nós podemos usar as bicicletas, tá bom? Se não for grandes distâncias. E as bicicletas, elas devem andar preferencialmente nas ciclovias, que são espaços preparados para que elas possam transitar. Os veículos particulares, como os automóveis, os transportes coletivos, como ônibus, trens, metrôs, que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo e fazem parte aí do transporte público. Tá bom? Então, nós temos esses sistemas, basicamente, de locomoção dentro da nossa cidade, tá bom? Então, nós podemos transitar pela cidade através desses meios de transporte. Agora, claro, nós temos também, por exemplo, os caminhões, tá? Os caminhões, eles são extremamente importantes, até mesmo para a nossa economia, porque são eles que normalmente fazem o transporte de mercadorias, principalmente entre cidades, entre estados, né? Então, eles pegam as estradas. Nós sabemos que nas cidades, as nossas ruas normalmente são asfaltadas, que também podem ser chamadas de ruas pavimentadas, tá? Nas grandes cidades, nós temos praticamente todas as ruas nessas condições de pavimentação, embora há regiões mais longe do centro, que muitas vezes tem as ruas que nós chamamos ruas de terra ou não pavimentadas. Principalmente nós encontramos nas periferias, ou seja, lugares afastados dos centros da cidade, e também nas estradas. Como nós dissemos, os caminhões, por exemplo, que circulam aí entre regiões, acabam acessando essas estradas que fazem parte mais, por exemplo, da zona rural. Então, muitas vezes esses caminhões que transportam grãos, alimentos entre a cidade grande e a zona rural, passam por essas estradas não pavimentadas ou de terra, tá? Você também, quando viajou, pode ter passado aí por essas ruas de terra, tá bom? Então, isso é muito comum, principalmente na zona rural, tá? Aqui nas nossas cidades, nós temos as ruas basicamente mais pavimentadas, exceto algumas áreas um pouco mais afastadas do centro. Tá? Então, os caminhões são extremamente importantes. E
E também em cidades que são próximas a portos, por exemplo, como Santos, aqui em São Paulo, nós temos também as embarcações, que também auxiliam nesse processo de transporte de carga, tá? De pessoas, obviamente, mas aí também a circulação de cargas. Então, todo esse sistema de transporte auxilia aí na circulação dos espaços, tá? Para a gente conseguir se locomover e locomover também as mercadorias necessárias para suprir as necessidades aí das grandes cidades, tá bom? Então, por último aqui, mas não menos importante, temos os aeroportos, que são os lugares de circulação aí para as pessoas que vão usar o meio de transporte, no caso o avião, tá? Se locomovendo para regiões mais distantes, como outros estados, outros países, tá bom? Então, o avião tem se tornado cada vez mais popular entre nós, tá? E a gente tem visto aí o número de pessoas usando o avião cada vez mais. Então, isso é bem importante e lembrar, nós precisamos preservar esses espaços de circulação. Nós passamos por eles, usamos os espaços e precisamos também preservá-los para que eles sejam cada dia melhores, para serem usados por nós que moramos na cidade, tá bom? Certo? Queridos, qualquer dúvida, eu tô aqui para ajudar, tá bom? Até a próxima aula.